Olá, meus queridos perseguidores, aqui é Carlinhos Colúmbia do canal Tudo de Quinta e neste vídeo nós vamos falar sobre os gringos que redescobriram o Brasil, mas isso logo depois da vinheta. Os últimos anos, agora impressionados com a diversidade da cultura do nosso país, vastamente colonizado e com esse aspecto imigratório, o que chama atenção para esses estrangeiros são os nossos costumes variados nas diversas regiões do país. Por exemplo, o forró no Nordeste, que é a nossa dança tradicional nordestina. No Sul, a cultura do chimarrão, aquela bebida quente feita com erva mate. O nosso idioma, o português, para eles é uma barreira. No entanto, alguns brasileiros falam inglês, entre outros idiomas, especialmente nessas áreas que estão dispostas à frequência de turistas. Comida variada, rica em sabores, como por exemplo a feijoada, o churrasco, a moqueca e o acarajé. E em especial a coxinha e o pão de queijo ganharam tremenda notoriedade na companhia do agradável sabor do açaí, coisa que todo gringo gosta. Nossas frutas tropicais como a goiaba, maracujá, caju, a grande variedade de bananas, a manga, a pitanga. A nossa natureza é rica e a mais diversificada do mundo. A maior biodiversidade do planeta, com enorme variedade de plantas e espécies animais, além de grande riqueza em minério. Motivo de deslumbramento, a Amazônia é o principal ponto turístico natural do mundo. As cataratas do Iguaçu e nossas praias paradisíacas atraem esse grande fluxo de visitantes. A influência europeia sofrida pelo Brasil, ela remonta da época do descobrimento, quando os portugueses estabeleceram colônias em várias partes do país. Essa cultura portuguesa, que foi manifestada em diversos aspectos, como por exemplo na arquitetura, na culinária, com pratos à base de bacalhau e sardinha, e as nossas tradições religiosas, que seria a religião católica que veio de Portugal. Teve também a influência italiana, com as pizzas, as massas, a influência francesa, com o croissant e o crème brûlée. Na moda, a tendência consumida no Brasil, essas tendências são importadas da Europa, principalmente da França, da Itália, da Espanha. E até o nosso carnaval, ele se espelhou nesses eventos que aconteciam na Europa e foi adaptado aos nossos costumes na época imperial. Mas fica a pergunta: o que pretendem esses novos descobridores na era globalizada, quando o mundo está interligado através da internet e todos nós podemos nos manifestar em canais no YouTube? Vamos ao vídeo? Tornando os gringos no amigo. Oi, galera! Tudo bem? Now, today. Ai, meu Deus! Bom, pessoal, vamos lá para falar aqui sobre os nossos gringos. Esse é o Alfred White. Esse garoto, ele mora em Londres e eu descobri o canal dele lá no começo da pandemia.
ele tem um público brasileiro jovem que são seguidores assim apaixonados pelo trabalho que ele faz no YouTube. E a grande dificuldade dele é conviver com o frio londrino. Ele não suporta o frio de Londres e ele fica assim apaixonado por tudo que ele vê na nossa cultura. Ele fica admirado com a forma com que nós vivemos no Brasil e, de certa forma, ele tem uma certa inveja. Ele tem, como dizer assim, ele tem um ressentimento por ele não ter nascido brasileiro. Inclusive, deram até um codinome para ele de Alfredo e alguém disse, um dos seguidores disse que viu ele aqui no Brasil. E se criou uma expectativa muito grande que o Alf venha para o Brasil. Mas quando ele começou o canal, ele tinha problemas financeiros, ele mora com o padrasto, ele mora com a mãe. E às vezes a mãe aparece no canal fazendo comentários e provando as comidas brasileiras e tudo mais que ele apresenta, né? Então o Alf é um querido, assim. Eu conheci o Alf assim naquele momento que a gente viveu da pandemia. Inclusive ele também iniciou o canal por conta da pandemia, porque ele tem um amigo que conhece o Brasil e ele começou a se interessar pelo Brasil. Então o Alf é um dos grandes divulgadores do Brasil, porque ele fala para o mundo, porque ele fala do Brasil em inglês e ele está aprendendo a falar o português, né? Então ele encontra toda essa dificuldade no nosso dialeto, as barreiras, essas questões todas da língua portuguesa, mas existe uma grande expectativa. Ele tem um público grande no Brasil e a gente espera que o Alf venha muito em breve, né, visitar o nosso país. Por que o português é tão difícil para os gringos? Se você está assistindo esse vídeo entendendo completamente tudo do que eu estou falando, parabéns! Parabéns para essa pessoa! Você, aquele sortudo que nasceu na família que estava falando português e você estava aprendendo essa língua desde você é criança? Ou você é aquele guerreiro gringo que lutou pelo entender, pelo falar, pelo poder escrever nessa língua? Lutou pelo seu direito saber português. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português já faz muitos anos. Quantos anos? Essa é a Olga, né, que muita gente já conhece, a russinha que veio para o Brasil trabalhar como intérprete e acabou aprendendo a língua portuguesa e que está no Brasil já há mais de 4 anos, acredito eu, que absorveu bastante nossa cultura e divulga bastante também para o público brasileiro o que é a diferença da cultura russa, que já tem assim um comportamento mais austero devido aos invernos russos, devido ao próprio comportamento, né, da população. E o que ela mais se surpreendeu no Brasil foi esse nosso calor humano, esse aconchego, essa coisa familiar, essa intimidade que nós temos entre nós, né? E dia a dia eles falam num jeito um pouco diferente. Хорошо. Oi, ele fala russo! Спасибо. Todo mundo ficou feliz. Passada, fiquei passada. Isso a gente corta. Não, eu não entro no quadro. Um pouco, desculpa. Talvez funcione. Uma russa e um japonês num quadro. Falando português. Que coisa mais você podia imaginar na sua vida, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russinha que estuda português e hoje eu tenho um convidado muito especial, gente. Eu estou super animada. Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu sou Gucci. Gucci já pegou o jeito brasileiro completamente. Obrigado. Não, mas não é. Só apertei botão para começar o vídeo, você já... Chegou aqui pra gravar comigo, eu abri a porta e ele já bora abraçar, bora falar, bora... E simplesmente faz muita diferença nos países europeus, asiáticos e orientais, né? Agora a grande dificuldade é a língua portuguesa, porque no português nós temos a questão do gênero para todas as palavras, masculino e feminino, um acento que pode simplesmente transformar um verbo em substantivo, né? Enfim, a grande dificuldade deles é essa. Mas o mais interessante é quando ela encontra o Gucci, que igualmente de um país que tem um comportamento mais austero, que as famílias têm menos intimidade, que eles são bastante conservadores, porque os japoneses são conservadores na sua cultura, né?
E a gente percebe nele essa mudança de comportamento porque ele se surpreendeu com esse tropicalismo brasileiro, ele se encanta com todas as coisas que ele vê no Brasil, tudo ele fala muito gostoso, e ele também aprendeu a gostar de coxinha, feijoada, de todas as nossas comidas. E o que eles têm em comum, na verdade, é a dificuldade de encontrar alimentos com a vastidão e a diversidade que a gente tem. Então, no Japão, você ganha uma fruta de presente embalada para presente, né? Então, esse é o grande diferencial. E eu vou deixar aí vocês acompanhando o restante da conversa deles, tá bom? E Eu cheguei, passou mais ou menos um mês. No capital, mais ou menos uma semana, né? No início eu fiz quase nada. Eu peguei dengue, eu tirei 3 dentes postiços, do nada saíram, né? E depois peguei gripe. se divertiu bastante, né? Muito. Só tava aí na cama. Então, eu acho que todos quem assistem esse vídeo agora estão chocados um pouco. Porque você disse que chegou um mês atrás e que português é esse? Como você já fala assim? Você é japonês do Japão mesmo. Chegou no Brasil um mês atrás? Português eu já aprendi. Como assim? Aprendi lá no Japão. Por causa Da esposa, né? Eu tenho uma esposa brasileira, mas a gente fala em japonês, porque eu sou preguiçoso aprender nova língua, então... Não, mas você aprendeu, Eu aprendi, viu? com YouTube, Instagram, essas coisas, né? Sempre ajuda, né? Agora não entendo muito, mas tô conseguindo aqui aprender com brasileiros, né? Nativos. Não, mas você entende mesmo o meu português travado? Olha, ele está respondendo tudo, então talvez ele entende, gente, na verdade. Você tem uma esposa brasileira, vocês se conheceram no Japão. No Japão. E por causa dela você decidiu aprender português. Isso, comecei a ter interesse no Brasil e vim pra cá. E vocês vêm só pra uma viagem curtinha e depois vocês voltam? Ou vocês vão ficar algum tempo? A gente quer ficar. Olha só! Então, porque eu tô pensando, quem vai pro Brasil só pra visitar, não vai aprender português completamente, tipo, entender tudo. Nem todo mundo vai fazer isso. Então, tenho interesse. Pode ser pra ficar, né, também. Quero ficar. What's up, galera? Tudo bem com vocês? Agora a gente está na melhor universidade dos Estados Unidos, Harvard. E a gente vai entrevistar o povo aqui, porque eles são os mais inteligentes do mundo. Mas mesmo assim, eu acho que eles não devem saber muito sobre o Brasil. Bom, esse é o Tim, né? Um americano que, por convivência com espanhóis nos Estados Unidos, que ele mora, né? E veio, assim, pelo contato que ele teve com brasileiros, ele acabou vindo conhecer o Brasil e chegou aqui e se apaixonou pelas praias, já visitou a Amazônia, Manaus. Aprendeu o português de uma maneira muito rápida, ele tem um português muito fluente, ele se preocupa muito com a nossa linguagem. Porém, o que acaba acontecendo? O Tim, ele é do tipo do americano que veio, mas ele veio mostrar a nossa cultura para o próprio povo brasileiro. Quer dizer, ele tem a pretensão ou a intenção de viver no Brasil, tanto é que ele já trouxe a mãe, a irmã, o irmão, que é o Kevin, e que também gosta muito do Brasil, frequenta bastante o Rio de Janeiro. E o interessante é que ele tentou, de certa forma, levar a nossa cultura para os Estados Unidos, mas eu percebo que, mesmo ele tendo 2 canais, eu acho que ele utiliza mais da nossa cultura para a audiência dele e trazer o curso de inglês que ele promove aqui para brasileiros. E ele tem uma audiência muito boa, uma pessoa extremamente simpática. Eu acompanho assim a trajetória dele com outros youtubers e, enfim, o Tim é uma figura bastante interessante, mas ele não leva para os americanos aquilo que realmente deveria ser representado lá fora. Mas eu gosto bastante, muito interessante o canal. Today we're gonna be cooking feijoada. It's my first time cooking it. Feijoada is like a black bean stew from Brazil. It was one of my favorite food in Brazil. Aqui eu vou falar sobre um casal bastante interessante que é a Ivana e o Steve. Eles são canadenses, ela de origem oriental. Eles visitam bastante o Brasil, visitaram várias cidades, inclusive Salvador. E aqui eles vêm, né, para provar a comida brasileira e esse canal, eles costumam dar uma nota para tudo aquilo que eles experimentam, né? Então, eles usam cartão de crédito para visitar o país, e eles usam Uber, eles têm uma mobilidade grande, e quando eles vêm para o Brasil, eles visitam várias cidades,
E eles, igualmente alguns youtubers, eles têm um canal que é em inglês. Então eu acho bastante interessante, porque além deles descobrirem a nossa cultura, eles estão divulgando para o mundo qual é o tipo de vida, as comunidades, a paisagem, a cultura brasileira, como o Brasil realmente deve ser visto no exterior. E o Steve é uma pessoa extremamente comunicativa, e é interessante como eles conseguem se locomover dentro do país, mesmo não falando português. O português deles é extremamente básico. E aí a Ivana foi tentar fazer a receita da nossa feijoada, mas o grande problema que ela teve lá no Canadá foi que os produtos que nós utilizamos aqui no Brasil para compor a feijoada, lá não existem. Quer dizer, o feijão não é tão preto quanto o feijão preto que a gente usa aqui. A farinha, ela não encontrou a farinha de mandioca para fazer como deveria, então deu uma outra textura. O processo que ela utilizou para produzir também é meio inverso, porque a pessoa não é obrigada a conhecer as nossas técnicas, né? Técnicas milenares da culinária brasileira. Mas o que tem de muito bacana é que qualquer pessoa que estiver no mundo pode sim saber mais sobre o Brasil através desse canal. Então é muitíssimo interessante para nós, porque a proposta desse canal é realmente divulgar a cultura brasileira para o mundo. Então eles têm uma participação muito especial nesse contexto, porque pode-se mudar essa ideia que o mundo tem do Brasil em relação a uma série de conceitos, em relação a uma série de coisas que é vista no exterior, que vêssemos, né, entre macacos e animais de uma selva, como se nós não tivéssemos a nossa cultura, não soubéssemos viver com civilidade. Então essa imagem do Brasil tem que ser mudada. E aí eles fizeram uma feijoada com os condimentos que eles tinham. Eles se aproximaram da nossa receita de feijoada por conta da ausência dos condimentos, e eles acabaram criando uma feijoada brasileira canadense, quer dizer. E ele, todas as vezes que ele pode, ele oferece essas comidas que eles aprendem a fazer no Brasil, eles oferecem para a mãe. Então eu sempre comento: bem-vinda, mamãe, bem-vinda ao Brasil. E é isso que interessa, gente. A gente precisa fazer com que a nossa cultura seja identificada de uma maneira mais clara, com mais dignidade, com mais honestidade, e que as pessoas tirem essa ideia de que o Brasil é uma colônia de férias, onde existe todo tipo de liberdade, e que as pessoas vivem à deriva como se nós não fôssemos uma grande metrópole, né? Pessoal, beleza? Eu estou aqui no Aeroporto Internacional de Curitiba, mas não estou para viajar não. Estou de volta, mas não estou para viajar. Na verdade eu vim recepcionar aqui um amigo, um irmão para mim, que saiu lá de Moçambique. Inclusive eu já gravei aqui com ele no YouTube. Depois, assim que ele chegar, nos outros vídeos eu mostro o conteúdo que a gente gravou juntos em Moçambique. E ele também tinha esse sonho de vir para o Brasil um dia. A cultura africana nos influenciou fortemente. Esse é o jovem Marcelino Francisco, um moçambicano que se encantou com o Brasil. Bom, diferente de outros milhares africanos que escravizados foram trazidos à força e contribuíram com as suas tradições, que se misturaram à cultura indígena e europeia na época do descobrimento, o que formou a nossa cultura brasileira atual. A cultura africana influenciou em várias áreas, incluindo a música, a dança, a religião, a culinária, o vestuário e o idioma. A música e a dança afro-brasileira, como o samba, o maracatu, o axé, parte integral da cultura popular brasileira, apresentados em festivais em todo o país. O candomblé e a umbanda influenciou importantemente na cultura brasileira. Essas religiões combinam elementos das tradições africanas com as crenças católicas, romanas e indígenas locais. A mistura única de práticas religiosas ainda amplamente influenciou a culinária na utilização de ingredientes como o dendê, o quiabo, o feijão preto,
frequentemente usados em pratos tradicionais afro-brasileiros como o acarajé e a feijoada. Influência profunda e duradoura na cultura brasileira. A mistura de tradições culturais ao longo do tempo ajudou a moldar a rica e diversa identidade cultural do Brasil, tornando-se única no mundo. Hoje, Marcelino Francisco nos orgulha da divulgação deste resultado. Bem recebido no país como um turista, como um cidadão, ele compartilha do mesmo idioma e atrai olhares em países igualmente colonizados e de língua portuguesa. Nesta atitude, ele consegue trazer a sua cultura para o nosso conhecimento e levar a nossa cultura para o conhecimento dos seus pares, lá em Moçambique. Então, essa troca, ela se torna mais sensível, ela se torna mais, como eu posso dizer, eficaz, porque não é um caminho de mão única, é uma via de mão dupla. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e o que eu tenho de importante para frisar é o seguinte: que cada um tenha o seu costume, a sua maneira, o seu jeito de expressar, a forma de apresentar o seu trabalho, e vamos dizer assim que são todos muito bem-vindos, né? Porque o Brasil é extremamente miscigenado, um país que é representado por um Cristo de braços abertos à beira-mar, melhor visto no mundo inteiro do que dessa forma, né? E uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a partir deste vídeo eu tenho agora uma chave Pix, que é o endereço de e-mail carlinhoscolumbia@yahoo.com.br. Se você quiser colaborar com o canal, esteja à vontade. E eu já recebi meu primeiro Pix de R$2, já estou comemorando. Nós brasileiros temos essa alma livre, essa vontade, essa alegria para com o próximo, mas nós somos livres, mas não libertinos, ok? Um beijo, tudo de quinta fica por aqui e até o próximo vídeo.